Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula sobre o helenismo. O helenismo ele é um período composto aí do século IV a.C. e do século até o século IV depois de Cristo. Portanto, um longo período da história, um período de 8 séculos e também conhecido como o último período da filosofia grega antiga. Falamos sobre o período pré-socrático. Parmênides e Heráclito, Demócrito são os representantes principais, sem esquecer do Tales, né, que é o cara que inaugura a filosofia. Passamos pelo período socrático, composto por Sócrates e Platão. Passamos pelo período sistemático, composto por Aristóteles principalmente. E hoje chegamos aí ao helenismo, o último período, como já disse, o último período da filosofia grega antiga, e que abarca nesses 8 séculos pelo menos 4 escolas filosóficas. Importante notar, de início, que essas 4 escolas, elas não são propriamente instituições, tais como aquelas escolas de Platão e Aristóteles, certo? São considerados, a história da filosofia considera essas diversas correntes filosóficas como grupos de pessoas que se reuniram ou que se reuniam e que tinham em comum algumas ideias sobre como viver, né? Sobre como viver. Então, gente, ao contrário do que acontece lá com Platão e Aristóteles, se você é partidário de uma escola, a outra ela automaticamente se exclui. No caso aqui nosso do helenismo, a escolha de, por exemplo, o cinismo, né, a escolha de uma visão cínica do mundo, ela, num certo sentido, coaduna, ela está também atrelada, ela pode estar atrelada também a um pensamento estoico, por exemplo, né? Por exemplo. Então, essas escolas ou estes grupos de pessoas que se reuniram em nome de um pensamento comum, essas escolas elas não têm essa característica autoexcludente. Ao você escolher uma, a outra não necessariamente deve ser desconsiderada, deve ser aceita. Tudo bem, gente? Então, esse é o primeiro ponto que nós tínhamos para desenvolver. São escolas filosóficas ou são pensamentos filosóficos muito mais fluidos, muito mais comunicáveis entre si do que propriamente as filosofias que até então nós conhecíamos ou que nós tínhamos aí como exemplos, como principais exemplos dos períodos anteriores. Bom, então o nosso segundo passo, uma vez explicitado isso que eu acabei de dizer, é interessante que nós olhemos um pouquinho para o contexto histórico em que o helenismo se dá. Eu coloquei aqui na nossa lousa que esse contexto histórico ele foi marcado por invasões e dominações dos territórios gregos pelos macedônios. Em outras palavras, gente, a Grécia ou os territórios ou o território grego, as cidades e estados, elas estão passando por um processo de dominação encabeçado por Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ou Xandão, se vocês quiserem. Ela está passando, né, esse território, ele está passando por esse processo de invasão e dominação. Portanto, e aí é o que nos interessa, aos poucos as cidades-estado gregas estão perdendo o seu poder político.
Em outras palavras, as pessoas que compunham o poder político dentro de cada uma das cidades-estado estão deixando a esfera pública. Esse ponto é de suma importância. Por quê? Porque até então nós tínhamos, principalmente, Platão e Aristóteles, defendendo, cada um a seu modo, mas defendendo que uma das características essenciais do ser humano é a atuação na esfera pública. Então, o homem, dirá lá o Aristóteles, o homem é um animal político. Ou seja, o homem ele se compreende enquanto ser humano a partir do momento em que ele tem possibilidade de atuação pública. A partir do momento em que ele cria leis, a partir do momento que ele coloca o pé para fora de casa. Esse é o ponto. Então, uma das características distintivas das pessoas ou dos gregos é aquela que marca os sujeitos ou as pessoas ou os indivíduos que têm uma atuação apenas na esfera privada, ou seja, que têm uma atuação no mundo, em um mundo apenas privado, apenas dentro de casa, e, por outro lado, pessoas que têm uma atuação pública, uma atuação fora de casa. O Aristóteles, para mencioná-lo novamente, inclusive ele desenvolve toda a sua ética associada à política. Não só Aristóteles, mas o Platão faz a mesma coisa. Quer dizer, para que a gente consiga, para que nós consigamos nos tornarmos humanos, é necessário essa participação pública, essa participação na esfera pública. E o que Alexandre o Magno provoca é justamente o contrário. Ou seja, quando da sua dominação, as pessoas que até então se viam como especiais, como completamente humanas, porque tinham uma atuação na esfera pública, portanto que discutiam leis, que faziam leis, que influenciavam o andamento da sua cidade-estado, com as dominações isso se perde. Ou seja, é como se para os gregos ele se tornasse, a partir das invasões e dominações, um ser mutilado. Então, o que isso significa? Significa que, a partir dessas invasões, o homem ele é jogado para dentro de casa. Essa é a ideia. Embora a dominação, como vocês sabem lá das aulas de história, embora essa dominação de Alexandre o Grande não tenha sido de extermínio, como se diz, mas de diálogo, ainda assim, essa dominação ela não permite que o grego se manifeste publicamente. Ou seja, essa dominação não permite que o grego tenha poder de atuação pública. E como nós dissemos até agora, essa era uma das características principais do povo grego. Ou melhor, uma característica do próprio pensamento grego. O homem, para ser homem, ele precisa participar da coisa pública. E o que faz a dominação dos macedônios é empurrá-los para a esfera privada. Bom, se isso ficou claro, dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre cada uma das escolas, ou cada um desses grupos, ou cada uma dessas visões que surgem a partir de então. Então, a questão
que permeia a todos, a questão que permeia a todas essas correntes filosóficas é a seguinte: ora, uma vez estando eu mutilado, uma vez estando eu apartado da esfera pública, como viver? Por quê? Porque até então era a esfera pública que dava sentido à minha existência. Era a partir do contato com a esfera pública que eu me via como ser humano. E isso me foi tirado. O que fazer agora para continuar vivendo? Né? O que fazer agora para continuar vivendo? Então, essas correntes, elas, num sentido meio que forçado, mas talvez vocês entendam melhor, essas filosofias, elas se tornam mais intimistas. Ou seja, é uma relação, elas vão apresentar uma solução para esse problema da mutilação como uma volta à própria individualidade, né? Como uma volta, um movimento de volta do indivíduo consigo próprio, né? Uma internalização do pensamento filosófico. Enquanto nós tínhamos, e eu vou repetir, gente, porque isso é de extrema importância, enquanto com Platão e Aristóteles havia uma necessidade de exteriorização do homem para relacionar-se com o todo, né? Uma necessidade, melhor dizendo, de exteriorização do homem para que ele se relacionasse com o todo e, portanto, com a esfera pública. No caso, aqui no helenismo, nós temos esse processo de volta, né, de retorno. Então, não é por acaso que essas filosofias, de uma maneira geral, elas ficaram conhecidas como filosofias de vida. Filosofias de vida são, então, pensamentos que têm como preocupação que consigamos viver apartados da vida pública. Ou seja, para que a gente consiga se suportar, né? Para que a gente consiga se suportar e para que a gente não enlouqueça, né? É uma desconsideração do mundo externo, do mundo fora da nossa consciência. Fora da nossa consciência. Né? Todas elas filosofias de vida. Filosofias de vida. Concepções de mundo que suportam certas particularidades, que suportam certas contradições, que suportam certos momentos de não reflexão, né? Isso que são filosofias de vida. Você consegue entender melhor agora, porque eu disse lá no começo da aula que essas filosofias elas não são autoexcludentes, né? É possível que você consiga ser adepto de mais de uma sem qualquer problema. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Começamos com o cinismo, cujo fundador é Antístenes, mas que o nome que vem à mente quando falamos sobre cínicos é Diógenes. Antes de falar sobre o senhor Diógenes, contar a bela historinha, a lenda sobre Diógenes, é interessante que lembremos que o cínico ou o cinismo vem de uma palavra quinós, que em grego significa cão. Quinós, em grego, significa cão. Então, não vamos relacionar o cínico ou o cinismo com o que nós hoje entendemos por pessoas cínicas.
Lá, essa palavra, ela tem origem na palavra kinos grega, que significa cão. Então, para os cínicos, a alternativa ou a saída, a possibilidade de conseguir viver é identificar a sua vida com uma vida de cão. E, de novo, gente, vamos tomar cuidado. Ter uma vida de cão, para nós, em português, significa ter uma vida dura, né? Ter uma vida árdua, ter uma vida desgramenta. Não é o caso aqui dos cínicos. Viver como um cão significa viver de acordo com os animais, certo? Viver de acordo com os animais. E como se vive de acordo com os animais? Se vive de acordo com os animais, se valendo daquilo que a natureza exige, se valendo daquilo que, da satisfação daquelas necessidades oriundas da nossa natureza, ou da natureza de uma maneira geral. Mais do que isso, viver como um cão é negar as convenções sociais. Evidente, o animal, ele não tem convenções sociais. O que são convenções sociais, por exemplo? Você ter que falar bom dia, boa tarde, você ter que fazer uma média para não entristecer alguém, você ter que fazer a unha, cortar o cabelo. Isso são convenções sociais. Se você quiser, gente, a palavrinha que pode resumir convenções sociais é cultura. Então, negar os valores culturais e aceitar apenas aquelas exigências da própria animalidade. Então, seria comer aquilo que temos para comer, ou mais do que isso, comer quando temos fome, beber quando temos sede, nos refrescar ou tomar banho quando o nosso corpo exige. Enfim, essa é a ideia dos cínicos. Por quê? Porque aí sim, de onde vem, né? De onde vêm essas convenções sociais? De onde vem a produção cultural? Da esfera pública. Se eu não tenho mais a possibilidade de interferir na esfera pública, se eu continuar a aceitar estas convenções sociais, eu só vou me matar, né? Eu só vou me machucar. Então, vamos nos ausentar dessas convenções. Reza a lenda, né? Diógenes, certa vez Diógenes morava dentro de um barril. Essa é a lenda, né, gente? Essa é a história, nós não sabemos se de fato isso aconteceu. Mas que Diógenes morava em um barril. Olha lá, o que eu preciso? Eu preciso dormir, né? Eu preciso recuperar as minhas energias. Vou construir uma casa? Vou gastar tempo construindo casa? Vou gastar tempo fazendo o quarto? Não, eu preciso dormir. Esse dormir pode ser no chão, num barril, pode ser num colchão de água, né? Onde eu vou me machucar menos? Né? Onde eu vou gastar menos energia? Construindo um colchão de água ou trabalhando para isso, ou dormir no chão mesmo? Afinal de contas, o repousar é uma necessidade. Necessidade instintiva, biológica, né, para a gente usar um termo atual. É uma necessidade biológica. O repousar, ele é tão
eficiente no mato, no chão, quanto num colchão d'água. Num colchão d'água. Então reza a lenda que senhor Diógenes, que morava em um barril, certa vez estava tomando sol e Xandão chegou para ele e falou assim: senhor Diógenes, eu sou muito entusiasta da sua filosofia. Como o senhor deve saber, eu tenho um poder enorme e eu gostaria que o senhor pedisse qualquer coisa que o senhor pedir, eu prontamente lhe darei. Reza a lenda que Diógenes fala: então sai da minha frente que você está atrapalhando o meu banho de sol. Olha só, que interessante, né? Que interessante. O que eu preciso agora? Estou tomando um banho de sol. Aliás, gente, façamos um parênteses e vamos ser igual ao senhor Diógenes, né? Vamos tomar banho de sol aí 8, 10 minutos para eliminar o coronavírus do corpo, da roupa e tudo mais. Tudo bem? Fecho parênteses. Então, essa é a filosofia cínica. Essa é a filosofia cínica, viver como um cão, viver ou ter uma vida de cão, ter uma vida de animal, preocupar-se única e exclusivamente com a satisfação das nossas necessidades biológicas. Tudo bem? Bom, avançando um pouco, nós temos o ceticismo, ou também pirronismo. Vocês já devem ter escutado o termo cético, né? O que afirma o ceticismo? O ceticismo afirma a impossibilidade de chegarmos a um conhecimento último sobre as coisas. A impossibilidade humana de pronunciarmos verdades sobre o mundo, ou de enunciarmos verdades sobre o mundo. É daí que vem o termo afasia. Os céticos, eles defendem a afasia. Fasia, com PH, significa em grego enunciar, dizer. E os céticos, eles defendem essa atitude de afasia frente à vida. Por que me machucar? Por que gastar energia? Por que, para usar o termo freudiano, por que canalizar a minha libido em querer descobrir as verdades últimas sobre o mundo? Isso só vai me trazer dor de cabeça. É, portanto, de bom tom, para que consigamos viver neste mundo em que eu, grego, sou incapaz de chegar a qualquer verdade. Por quê? Porque eu posso falar qualquer coisa que os meus enunciados, eles não se tornarão leis. Os meus enunciados não se tornarão atitudes públicas. Então, por que gastar tempo com isso? Qual é a melhor saída? A melhor saída é simplesmente me afastar dessa intenção de produzir um conhecimento, né? Ou de se chegar a um conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Deixa o mundo lá. Trate de si, né? Volte a si. Então, outra característica do ceticismo, afasia e epoché, epoque, dure, pox. Bom, o que é epoché? É a suspensão
suspensão dos juízos. Opa. Suspensão dos juízos. Uma correção aqui. Muito bem. Epoché. Suspensão dos juízos. O que está certo? O que está certo, eu não sei o que está certo. Por quê? Porque mesmo que eu enunciasse alguma verdade, essa verdade enunciada não seria transmitida, não teria reverberação na esfera pública. Então, mano, eu fico na minha. É melhor suspender os meus juízos. Tá vendo que cínicos e céticos, melhor dizendo, que você é capaz de viver de maneira cética e cínica? Não há contradições, né? Não há contradições entre elas. A gente pode falar, tem algumas nuances entre umas e outras, mas você não tem, de fato, essa ideia mesmo da exclusão. Certo? Bom, avançando aqui, agora chegou a hora do senhor Epicuro, ou do epicurismo. De todas elas, talvez a que você tenha já ouvido falar, a mais famosa é o epicurismo, né, o Epicuro. E provavelmente porque aparece um pouquinho mais nos vestibulares. Né? Nos vestibulares, o epicurismo ele tem uma incidência um pouquinho maior. Bom, e mais do que isso, né, o epicurismo ele defende, além da ataraxia, a ideia de hedonismo. A ideia de hedonismo. Então vamos lá. Bom, Epicuro ele tem uma influência muito grande de Demócrito. Lembrando que Demócrito era aquele pré-socrático que afirmava sobre os átomos, né, que o mundo era composto por átomos, as coisas eram compostas por átomos, e que, portanto, não haveria uma realidade superior à que nós vivemos. E o Epicuro, ele aceita essa afirmação. Né? Ele aceita essa afirmação. Ou seja, para o Epicuro, o mundo ele é materialista. Né? Epicuro é um materialista. Ele considerará o mundo tal como é o mundo vivido. Tal como o mundo é o mundo vivido. Bom, dentro dessa perspectiva, quer dizer, se o mundo é o mundo tal como ele é para nós, uma das questões que nos afligem, uma das questões que nos tira o sono é da existência de Deus. Ou mais do que isso, será que o que eu estou fazendo agrada aos deuses? Será que o que eu estou fazendo irrita aos deuses? Essa é uma questão que para nós aparece hoje com a palavra culpa. Né? Você faz alguma coisa e pode sentir-se culpado porque não é o certo, porque você aprendeu lá da moral cristã não ser o certo a fazer. Bom, o Epicuro, então, se o mundo ele é o que ele é, se não existe uma outra esfera que se sobrepõe à realidade humana, a preocupar-se com a existência de deuses é uma preocupação sem sentido algum.
Por quê? Primeiro porque, se tudo é composto por átomo, não existem deuses. Mas, se caso deuses existirem, fique tranquilo, dirá Epicuro. Por quê? Porque eles são perfeitos. Porque as suas preocupações, ou seja, as preocupações dos deuses, elas são muito mais, do ponto de vista dos deuses, elas são muito mais importantes do que se eles se preocupassem com a sua dor de barriga. Se eles se preocupassem porque você xingou alguém, né? Eles são deuses, eles são criadores do universo, do mundo. Ele não está preocupado com você. Então pode viver sua vida tranquilamente. A preocupação deles é a ordem do universo, é a criação do universo. E não se você ficou, né? Se você bateu em alguém, jogou lixo na rua, por exemplo, né? Então, essa é uma preocupação que nós não deveríamos ter, certo? A segunda preocupação que nós temos, segundo Epicuro, é em relação à morte. Então, a primeira em relação aos deuses e a segunda em relação à morte. Nós deixamos de fazer diversas coisas pelo medo da morte, né? Pela presença da morte. Afinal de contas, a morte é a única garantia que nós temos em vida. Agora, o Epicuro dirá, gente, não se preocupem com a morte. E por quê? Porque se você está vivo, é porque a morte não existe. Quando a morte vier, você já não existirá mais. Ah lá, que beleza. Uma vez que ele desconsidera a presença da alma, ou que ele desconsidera qualquer coisa que está além de nós, em que tudo, né, portanto, é uma visão materialista. Ora, para que você vai ficar se preocupando com a morte? Vai fazer isso ou aquilo? Primeiro, está vivo, a morte não está. A morte não está presente. Se você morrer, você não estará presente. E mais do que isso, nós não sabemos de fato se a morte é algo assim tão ruim. E por quê? Porque ninguém nos contou. Nós não temos experiências, né? Nós não temos experiências que confirmem o caráter ruim de morrer, certo? Bom, portanto, esses dois medos que nós devemos eliminar da nossa cabeça compõem aquilo que Epicuro chama de ataraxia. Ataraxia, gente, é a imperturbação do ser. Imperturbação, não perturbação. Nossa, tá ruim, né? Vamos melhorar. A não perturbação do ser. Não sensibilizar-se com as coisas, né? Ataraxia. Manja, você está caindo um meteoro, está chegando o dilúvio e você continuando a mexer no celular. Ataraxia, o mundo está morrendo lá fora, está se explodindo lá fora e você estudando para o vestibular. Então, tá vendo? Esse alinhamento em relação àquilo que é de fora.
E além, então, da ataraxia, nós temos uma outra característica que é o hedonismo. Hedonismo. Hedonista, gente, vamos tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Hedonista é o sujeito que que leva a sua vida motivado pelo prazer. Pelo prazer. É um sujeito, então o hedonismo é uma visão de mundo que privilegia o prazer. Porém, no sentido primeiro dessa palavrinha, no sentido que o Epicuro dará a essa palavra, hedonista é o sujeito que vive motivado pelo prazer, porém um prazer dito racional. Um prazer mediado, que nós usamos, né, a palavra na filosofia. Então, gente, vamos tomar muito cuidado, porque hoje você pode ouvir falar em alguns lugares que a nossa sociedade ela é hedonista, que ela está só procurando pelo prazer, pela satisfação do prazer e tudo mais. Não é isso. Não é isso que o hedonismo significa. Hedonista é o sujeito que vive a vida de acordo com o prazer, com a sua felicidade, com a sua satisfação, mas que essa felicidade, essa satisfação são mediados, ou seja, são construídos. Ou, se vocês quiserem, o hedonista é o sujeito que baseia a sua vida a partir da ideia de que a felicidade é composta por prazeres duradouros, tá? Vamos tomar muito cuidado. E estes prazeres duradouros, eu vou só enunciar aqui, para Epicuro, seria as amizades. O que é viver uma vida hedonista para Epicuro? Procurar por amizades, fazer refeições com os amigos ou com alguém junto, nunca fazer uma refeição sozinho, deixar de consumir aquilo que convencionalmente se diz para que consumamos, e a filosofia. A filosofia, ela nos ajuda a entender tudo isso. A reflexão sobre a própria vida. Não é a filosofia lá, estrito sensu. A filosofia, ou seja, o pensamento, ele nos ajuda a entender como se chega a essa felicidade. Como se constrói essa felicidade. Então, vamos tomar muito cuidado com essa palavrinha hedonismo. Hedonismo não é viver cada dia como se fosse o último. Viver a vida dos prazeres, beber, encher o fiofoba de cachaça. Hedonista, a gente tá falando de filosofia, velho, né? Não tem como. Não vai acreditar que é um prazer animalesco, simplesmente. Não, é um prazer mediado. Então, nesse sentido, se vocês quiserem pensar, as drogas causam prazer? Evidente. Ponto final, evidente. Só que esse prazer é um prazer de curta duração. É um prazer que me leva à escravidão. Olha só. É um prazer que me leva à escravidão dos impulsos. Eu me torno escravo dos impulsos. E a filosofia, ao contrário, ela me ajuda a não estar sujeito a essa força dos impulsos. Portanto, ataraxia e hedonismo caminham juntos. Tudo bem?
Beleza. Então, finalmente, chegamos ao estoicismo. Estoicismo, Zenão, eu coloquei aqui Zenão de sítio, porque não é, Zenão o pré-socrático. Tudo bem? Discípulo lá de Parmênides, enfim. O estoicismo vem de uma palavrinha grega estoá. Estoá. Estoá em grego significa pórtico. Pórtico. Ou cais, se vocês quiserem. E por que esse nome, por que essa corrente filosófica recebe esse nome? Porque as pessoas costumavam a se encontrar neste pórtico, neste pórtico, ou em regiões de pórtico, de cais. E, gente, aqui especificamente, não que não houvesse já nas outras, de novo, para ser bem chato e repetitivo, elas não são excludentes, né, essas filosofias de vida. Mas especificamente aqui no estoicismo, quando eu falo as pessoas se reuniram, eram de fato as pessoas mesmo. Crianças, mulheres, homens, idosos, escravos. Talvez pela primeira vez na história, você tem um grupo de pessoas que são admitidos pessoas que são admitidas dentro de um grupo de reflexão sem qualquer distinção. Talvez essa é uma das marcas do estoicismo, né? Bom, e o que se discutia? Né? Qual que é o ponto, a característica filosófica dos estoicos? Que, abre parênteses, foi de todas aquela que mais durou, né? Aquela que mais durou. Nós temos estoicos muito famosos em Roma. Então, fecha parênteses, os estoicos, eles têm como mote, como característica fundamental, viver de acordo com o cosmos. Né? Viver de acordo com o cosmos. Cosmos, gente, é mundo. Né? Ou viver de acordo com a natureza. Tem uma diferençazinha aí entre o estoicismo e o cinismo. Não é porque você deve viver de acordo com a natureza que você tem que ser um animal. Né? O que significa viver de acordo com o cosmos é deixar a sua vida ser levada por uma entidade, ou seja, por uma razão universal que guia todas as manifestações do mundo. Se ficou claro, gente, mal comparando, dá para a gente dizer que um crente, né, aquele que acredita em Deus, ou em um Deus, num certo sentido, ele também vive de acordo com o cosmos. Por quê? Porque o seu destino já está traçado, ou pelo menos ele acredita que o seu destino já está traçado por uma divindade. E que, independentemente das suas escolhas, essas escolhas já estão de antemão definidas. Os estoicos estão dizendo a mesma coisa. Cada elemento da natureza, cada elemento do mundo, ele tem uma função, ele tem uma finalidade específica.
E essa função e essa finalidade não é determinada por ele mesmo ou por eles mesmos. Ela é determinada por uma razão transcendental, infinitamente inteligente, infinitamente racional. Então, por que, essa é a pergunta dos estoicos, por que devo eu ficar me machucando ao escolher o caminho A ou B, se já está estabelecido? Se já está estabelecido. Então, os estoicos eles têm uma confiança absurda, total, frente a essa organização racional do mundo. Então, há um determinismo muito acentuado dentre os estoicos. E, de novo, gente, por que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver com a situação em que eles estão vivendo? Deixa para lá. Nós éramos donos do próprio nariz, nós tínhamos possibilidade de interferência na esfera pública, agora não temos. E é assim mesmo. Aceitemos, né? Viver de acordo com o código. Aceita essas transformações ou essas mudanças que estão acontecendo. Aí sim a gente consegue viver melhor. Tudo bem, gente? Deu para entender? Conseguimos captar aí as pequenas diferenças entre as filosofias de vida helenistas? Eu espero que sim. Caso vocês tenham dúvida, tira aqui no canal, me procura no WhatsApp, me procura lá no Facebook que a gente conversa. E a próxima aula de filosofia nós entraremos naquilo que ficou conhecido como filosofia medieval. Começaremos com a filosofia patrística e depois iremos para a filosofia escolástica. Tudo bem, gente? Muito obrigado pela companhia, um beijo para cada uma de vocês e nos vemos na próxima aula. Valeu!